E seguimos já com o nosso simpósio, este nosso primeiro simpósio português sobre filosofia e inteligência artificial, e passamos então para a quinta mesa redonda do nosso encontro, subordinada ao tema inteligência artificial e filosofia da mente, pelo que chama ao palco os nossos caríssimos oradores e moderador, começando pelo nosso moderador Robert Claus, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Vítor Santos, da Nova IMS, Klaus Gertner, do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, Mariana Seabra, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Mendo Castro Henriques, da Universidade Católica Portuguesa e Paulo Castro, do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. Pronto, quero... Obrigado. Quero dizer, antes de tudo, obrigado para Alcochete, a organização de Alcochete, que foi fantástico. Fantástico, encontrei ontem à noite já todas as sessões desta conferência no YouTube. Então, isto é um grande desafio, uma grande produção. Muito obrigado de nós. Depois disso, tenho que dizer, vou falar em inglês, porque, como eu disse ontem, os meus colegas sempre entenderem um pouco melhor em português. Vai ser uma conversação em dois idiomas, mas só eu que falar em inglês, e só eu que vou introduzir. Okay, I'm going to speak in English now, okay? You might understand a bit better. So this session today is on artificial intelligence and philosophy of mind. It's a great interest of mine. I'm really happy that we've got this opportunity to focus on some of these questions. I'm just going to introduce from my left to right the participants today. You've already heard their names and where they're coming from, but I just wanted to say, so some I know much better than others. So Paulo Castro is a great colleague at CSCUL, and he's been organizing over the last year, maybe a bit more than a year actually, a reading group in philosophy and artificial intelligence. It's been a great thing. It's brought lots of us together to discuss questions. So very important in setting up and obviously organizing this meeting. Klaus Gedner is a very old friend of mine now, and we've collaborated on lots of projects. And he's a philosopher of mind in particular, but he's very interested in philosophy of consciousness, which is something which will hopefully come out in this discussion. Vítor Santos is another luminary of the AI community at my university in Nova EMS, in fact, but a different part of it. And he's been organizing, as most of you will probably know, the Philosophy and Democracy group, which is a trans university group, has lots of activities and was one of the main organizers of this workshop. On my right, have Mariana Seabra, who is a artificial intelligence specialist. Am I right in saying that? And Professor Auxiliar in previously. Yeah, and also now I understand is also in addition to this is also doing a master's in philosophy of mind. So she's very much. It's good community to have, very crossover, and we have Mendo Henriques, who is also another philosopher who deals a lot with philosophy of mind, I believe. This is our first meeting. But so we have a good panel, is what I was trying to say, that can look at these questions from lots of different directions. I'm going to give, so the way that I'd like to do this, each one of the panelists will speak for about 10 minutes. And then we'll probably go straight out to the audience and take a few questions. But I would ask you to keep the questions quite concise. And we'll take a round of questions, and then I won't ask people to respond directly, but we'll take those questions, and then I'll ask the whole panel to come in with the points that they want to make towards the end. So that's how I'd like to do it. And if we have time, we might even do 2 rounds of questions. Okay, so I'm going to give a very brief introduction to some of these questions. So when I was teaching at
University of Sussex, philosophy of mind, there was some colleagues in the Department of Philosophy there, and one in particular was a professor who I won't name because we're being recorded. But he said to me, I remember very clearly, he said to me, there's nothing we could learn from cognitive science about the nature of mind. And I think this tradition is quite live in philosophy. The tradition is that what we know about the mind, we know from introspection, we know from argument, we know from pursuing first principles. And to give one tiny advert, last year, myself and Klaus actually edited this book, The Mind Technology Problem, where we argued that really the last 50 years of artificial intelligence, but in particular perhaps the last 15 or 20 years where AI has started to be everywhere, has really changed how we've considered the mind. It's made a new formation of kind of deep questions in philosophy. Arguably today, it's almost impossible to talk about many of these questions in philosophy of mind and about the mind without bringing in lots of studies in cognitive science, but certainly in the last 5 or 10 years, the tremendous advances that have taken place in artificial intelligence. So this leads me to the main question, which I'm really just going to ask everybody to reflect on in this session, is what new have we learned about the mind? Or what do we now think we know about the mind that we didn't know before from these advances in artificial intelligence? Or is it the case, as my old colleague used to say, we've really learned nothing at all? So I would vou convidar Paulo para responder a esta questão. Develop as you like. I will now switch to Portuguese. Exatamente, vamos em português. A língua que eu falo menos pior. Creio que ontem tivemos aqui uma discussão muito animada sobre qual é que era a definição de consciência. E podemos dizer que, com um filósofo chamado Thomas Nagel, não é? Que a consciência é quando uma entidade é capaz de ter uma experiência interna subjetiva. Penso que estarei perto disso. E o que ele depois diz é que isso não pode ser acedido externamente. Ou seja, embora eu possa estudar a consciência, correlacioná-la com o que está a acontecer no corpo dessa entidade, eu efetivamente não posso aceder diretamente a esse tipo de realidade. Posso pressupô-la e a partir daí estudar. E isto que estou a dizer foi o que viemos a conversar no carro. Não é assim? Com risco total de nos perdermos, que é o costume. Mas pronto, muito bem. Mas eu gostaria de falar de outro ponto de vista, que é um ponto de vista mais formal, mais lógico ou formal. Aquilo que me convenceu de que as teorias da computação não vão ter muita dificuldade em mostrar-me o que é a consciência foi a ideia que me ocorreu de que um teste de Turing, que seria eventualmente um dos procedimentos empíricos mais fortes de perceber se uma entidade é ou não terá adquirido ou não o tipo de inteligência ou de consciência ou de natureza de um ser humano, esse teste é indecidível. Porquê que é indecidível? É indecidível porque o juiz do teste tem que ser declarado um validador, se quiserem, válido. Quer dizer, tem que se dizer, esta entidade é a entidade que vai validar este procedimento. A coisa curiosa é que quando eu pensei isso, de repente descobri este artigo por dois cientistas da computação sul-coreanos que exatamente mostraram isso computacionalmente. Quer dizer, se no lugar do juiz humano eu colocar uma máquina de Turing, o teste é indecidível. Bom, é claro que o teste de Turing pode-se considerar que não é uma boa maneira de perceber se uma entidade é ou não, tem ou não inteligência comparável à inteligência humana, ou se, enfim, se tem a mesma natureza que nós. Mas é um excelente teste e prende-se, claro, com o jogo da imitação do Turing, no seu célebre artigo, não é, de 1950. Como é que se chama o artigo? Tem aqui escrito Computing Machinery and Intelligence, onde ele pergunta pela
pela primeira vez se as máquinas podem pensar. E lá está, é o jogo da imitação. Ele percebeu logo o problema. O problema é que nós tentamos imitar o comportamento humano. É isso que fazemos. Ora, isto, portanto, se este tipo de indecisibilidade, eu diria que pode trazer um problema complicado ao tipo de teorias. Quer dizer, imaginem, se eu chego à conclusão que não posso empiricamente aceder a uma realidade, então isso significa, por definição, não é, como extensão disso, que não vou poder prevê-la de forma alguma. E, por conseguinte, não consigo construir nenhuma teoria que consiga prever quando é que uma entidade dessa natureza se vai tornar ciente, consciente ou o que for. Bom, isso era o que eu pensava há algum tempo. Entretanto, tinha este simpósio, que agradeço muito que tenha emergido, portanto, agradeço a todos os participantes, todos os oradores que foram excelentes, ao público que foi também excelente e que é excelente. Depois de ouvir o que se passou aqui, considero que há aqui dois problemas. Ainda tenho mais 5 minutos? Sim, sim. Posso dizer 5 mais minutos. umas coisas? Muito bem. Então, o primeiro problema é que nós estamos a atacar não é a palavra certa, a tentar compreender toda esta situação de uma forma algo, diria eu, cartesiana, no sentido em que estamos a assumir que existe uma espécie de independência entre as entidades artificiais e as entidades humanas, sempre naquela coisa de eu sou o mestre e tu, eu sou Geppetto e tu és Pinóquio. Pronto. E mesmo nessa história, quando Pinóquio mentia, não é? O nariz crescia e, portanto, o criador era notificado que havia um problema a acontecer. Mas exatamente porque mentia é porque, se calhar, atingiu um certo nível de senciência. Porque uma máquina mentir, isso é outra coisa sobre a qual refleti, é uma coisa particularmente complicada. Pode levar a uma inconsistência, etc. Bom, então, não creio que seja relevante saber se uma entidade artificial é ou não consciente. Isso não faz, neste momento, para mim, qualquer sentido. O que faz sentido é compreender de que forma é que esta interação está a induzir nos dois tipos de entidades algum tipo de alteração. Na minha consciência, certamente que sei que está. Na consciência dos sistemas autónomos, eventualmente também. Ou seja, se, por certo, uma hipótese melhor do que estar a analisar caso a caso será considerar, claro, não dispensando tudo o que foi feito, será tentar analisar como é que funcionam estes circuitos, não é? Circuitos em loop de reforço cibernético, que é disso que se trata. Vou-vos dar um exemplo e a seguir passo a palavra. E o exemplo é este. Considerem as redes sociais. O que é que está a acontecer? Existe uma inteligência artificial, cuja tecnologia, enfim, pode ser, não faço ideia qual seja em pormenor, mas diria o seguinte: o que a inteligência artificial está a fazer é está a retirar informação maciçamente e a criar uma espécie de médias. A partir daí identifica aquele utilizador como estando dentro de uma certa categoria e, de acordo com a média, induz nele um certo comportamento. É exatamente isso que está a fazer. Por sua vez, o utilizador, em média, irá fazer uma espécie de reforço dessa informação e isto é o que se passa. Agora, considerem o que é que isto significa do ponto de vista, digamos, de outro tipo de inteligência que chega à Terra, alienígena. Vamos supor que tem uma total estranheza em relação ao que se passa aqui. Onde é que ele vai reconhecer a existência de inteligência? Em que sítio? Nos humanos que estão a ser, digamos, objetos de uma certa indução, na inteligência artificial que está a produzir essa indução. Quer dizer, se calhar a melhor maneira de considerar este problema é olhar para, digamos, o circuito. E, por conseguinte, eu iria aqui sugerir que, se calhar, aqui é um momento, é uma boa oportunidade para haver uma espécie de ciberantropologia. Quer dizer, a ideia de que nós temos estudar as interações entre as pessoas e as máquinas. O resto está, diria eu, relativamente bem mapeado. Mas eu penso que isso é uma coisa importante. E Ok, muito obrigado, Paulo. agradeço. Acho que, se pode ser, quero convidar a Mariana agora também de responder a mesma pergunta sobre o que
aprendemos novo da inteligência artificial de agora é o que aprendemos sobre a mente. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu acho que este problema de tentarmos explicar de que forma é que a inteligência artificial nos poderá dizer algo sobre a mente, na minha opinião pessoal, ainda estamos muito longe de, olhando para a inteligência artificial, percebermos o que é uma mente, mas, contudo, eu creio que já podemos ter algumas luzes sobre alguns dos nossos processos mentais, nomeadamente certas tarefas de aprendizagem, a forma como nós processamos a informação que recolhemos através dos nossos sentidos. Agora, abordarmos esta questão de uma forma mais profunda está intimamente ligada com a chamada questão da transparência, que já foi também abordada pelo professor Alípio. Então, quando nós olhamos para um sistema de inteligência artificial, eu vou dar um exemplo da minha experiência, é sobretudo de usar estes sistemas na ciência dos materiais. Então, nós recolhemos uma tabela muito grande de dados sobre, por exemplo, composição química, propriedades dos materiais, alimentamos o nosso algoritmo e estamos à espera que o algoritmo nos dê como é que, por exemplo, a composição química se relaciona com alguma destas propriedades. Contudo, quando nós vamos apresentar os nossos resultados, não chega a dizer que o algoritmo fez uma certa previsão. Nós estamos à espera de algo mais, queremos saber, mas então como é que a diversa informação se vai relacionar para nos dar a resposta final. E relativamente à mente vamos ter um problema semelhante. Nós sabemos que a mente está implementada fisicamente no nosso cérebro, na nossa rede neuronal, mas depois aquilo que nós temos, a experiência fenomenológica, é da nossa psicologia. E nós psicologicamente percepcionamos a nossa mente como um todo, não percepcionamos com estas unidades. Ou seja, entre o nível da implementação e o nível da psicologia vamos ter lá um nível chamado computacional. E isto passa-se um bocadinho também quando usamos estes sistemas para fazer novas descobertas científicas. Nós temos a implementação no nosso hardware, vamos ter os parâmetros da rede e depois vamos ter a resposta. Portanto, esta ligação entre perceber como é que saem as respostas é uma questão que interessa tanto a filósofos como a cientistas. Cientistas nos sentidos de perceber porque é que a máquina nos dá uma determinada previsão. Se estamos aqui a tentar descobrir novas leis da natureza, como é que essas leis surgem? E, ultimamente, na literatura científica já têm aparecido alguns métodos que nos tentam ajudar a identificar porque é que o nosso algoritmo de machine learning identificou certos parâmetros. Temos algumas técnicas que nos dizem simplesmente como é que um input poderá estar a influenciar os outputs, mas também, mais recentemente, já temos técnicas que vão inspecionar mesmo os parâmetros da rede, dizer, por exemplo, como é que a nossa arquitetura pode estar a influenciar os resultados finais. Existe um projeto muito interessante que eu acho que neste aspecto de compreensão da mente humana é um bom exemplo, que é o projeto GAIA-N, que é uma cooperação tem parceiros como o MIT e IBM, em que temos uma rede neuronal bastante complexa, que faz processamento de imagem, mas não só identificação de imagem, mas também composição. Ou seja, pede-se à rede para, por exemplo, alterar uma paisagem, colocando portas, janelas, árvores, etc. E um dos resultados do projeto, que é interessante, mostra que a rede, para além de ter zonas específicas que podem ser associados a certos conceitos, a rede parece ter aprendido algumas regras de composição. Ou seja, por exemplo, a rede percebe que uma porta não pode ser colocada no céu, tem de ser colocada no edifício. E aqui podemos perceber que talvez haja algo semelhante a passar-se entre a implementação
que nós temos a nível cerebral e depois o que é que acontece até chegarmos ao nosso nível psicológico, em que nós muitas vezes raciocinamos com regras, ou seja, inspecionar estes sistemas pode nos dar algumas luzes de como é que, de uma distribuição de informação através de uma rede, nós podemos eventualmente chegar a padrões que se parecem com o nosso raciocínio através de silogismo. E, portanto, eu acho que estas técnicas poderão nos dar boas indicações neste sentido. Okay, muito obrigado. I'll just say this bit in English, but also, I mean, that led us in a very nice direction. And if people want to perhaps comment, if they like, as we go forward, in things that maybe AI has done in the last 10 years that's surprised us, that have kind of changed our ideas about what minds may be. I think que mudou as nossas ideias sobre o que é, como é que funciona a nossa mente, a nossa habilidade cerebrais também. Vitor, posso convidar-te? Sim, muito obrigado. Bom, eu sou engenheiro, estou aqui numa mesa de filosofia da mente, portanto, o que vou dizer é sobre o ponto de vista como engenheiro. Eu penso que a inteligência artificial tem, desde sempre, mesmo antes de ter nascido, porque o McCarthy propôs o conceito de inteligência artificial em 56 e já tínhamos o Macaulay e o Pitts, aliás, como o Lípio disse, em 1943 a criar o primeiro neurónio artificial. Mas a verdade é que tanto a escola dita clássica de raciocínio tem por inspiração a psicologia cognitiva, as redes neuronais têm por inspiração as redes neuronais biológicas, portanto, no fundo, pode-se dizer que a maior parte das aproximações de inteligência artificial tem inspiração, no fundo, do homem, tentar mimetizar, no caso das redes neuronais, com modelos que são simplificações dos modelos biológicos, portanto, é uma discussão que temos vindo a ter recentemente. Portanto, nós temos uma inspiração. As redes neuronais, o que acontece é que vieram, foi-se a perceber, e logo nos anos 40, com a web, com o Frank Rosenblatt, portanto, que começavam a emergir. Por exemplo, capacidade de aprender, tal como nós temos capacidade de aprender. E no fundo, hoje, também foi aqui dito, continuamos a observar que as redes de Deep Learning têm uma enorme capacidade de aprender. Mas, até que ponto, e ainda há a questão, até que ponto é que isso realmente explica algo sobre a mente? Eu acho que, não, sinceramente, estou um bocado tentado a concordar com o teu professor. Eu acho que não explica assim nada de extraordinário. Porquê? Porque a mente é algo que é nosso. Só nós é que sabemos que temos mente, que somos conscientes. Bom, eu imagino que tu tens também, e que a Mariana também tem. Eu imagino assumo que vocês têm. Vocês, penso que têm, mas não tenho provas. Na verdade, só consigo provar que eu próprio sou consciente. E isto tem um bocado a ver com o que o Paulo estava a dizer sobre o teste de Turing, de facto, quando eu sou observador. Sim. E estou a tentar perceber, penso que a gente aqui conhecerá o teste de Turing, não é? Então, estou a tentar perceber quem é o homem e quem é a máquina, mas estou fora. E até é sabido, houve um ano que até... Portanto, o teste de Turing é sempre feito sobre um tópico muito restrito. Houve um ano que até foi feito sobre Shakespeare, como do outro lado estava uma humana que era inglesa, que era especialista em Shakespeare, e acho que tipo 60% dos avaliadores disseram que ela era a máquina e que a máquina era o humano. Portanto, o que é que isto significa? Que a máquina tinha mente e consciência e que ela não tinha? O que é que isto significará? Eu direi que é um bocado difícil perceber, tirar conclusões sobre isso. Portanto, o teste de Turing, de facto, talvez não nos sirva para tirarmos conclusões sobre este aspecto difícil da mente. Por outro lado, bom, nós sabemos que temos mente, portanto, porque isto não somos físicos, bom, mas uma pedra também é física, não é? Sabemos que pensamos, portanto, podemos dizer isto, se quisermos comparar com... Falava-se no carbono, nas células, e depois do outro lado do silício e do germânio, não é? Bom, nós temos também física e temos também as sinapses, as nossas energias, portanto, no fundo somos... O nosso cérebro é químico.
concentrações de íons de sódio, de potássio, de cloro, não é? Portanto, e temos aqui um equilíbrio químico e elétrico dentro do nosso cérebro. Mas, enfim, também podemos observar isso. Mas será que conseguimos ir lá e extrair a mente e colocá-la dentro de um frasco, uma espécie de sumo do cérebro? Provavelmente não conseguiríamos fazer isso. Por outro lado, também há algumas coisas que têm vindo sempre a ser discutidas e que são muito complicadas, também já foram aqui faladas, sobre o que nós somos capazes de fazer e o que é a inteligência artificial capaz de fazer. A inteligência artificial, pelos vistos, em particular as redes de deep learning, está cada vez melhor a desempenhar tarefas muito focadas. E tarefas difíceis, por exemplo, jogar Go, não é? Joga até melhor do que os humanos, mas realmente não consegue ter, pelos vistos, tanto quanto eu sei, pensamento de senso comum, tal common sense, Sim. que nos permite resolver os nossos problemas mais básicos. Nós não conseguimos. E por outro lado temos um esquecimento catastrófico destas redes neuronais que só aprendem uma coisa e depois de repente se vamos ensinar outra, depois já não sabem fazer. E consumindo muito mais energia, nós funcionamos a 70 milivolts, temos cerca de 10 levantado a 3 neurónios no nosso cérebro, em termos, portanto, e se compararmos aí com a necessidade para termos um método, uma ResNet, se precisamos de uma coisa gigante, uma ResNet 50, precisamos de uma coisa gigante em termos de cloud computing, isso que cá está para ser muito bom fazer pequenas tarefas e não para ter este conhecimento que nós temos. Portanto, eu acho que estamos muito longe. E eu só dizer mais uma coisa para terminar, e já se falou, penso que ontem já falámos outra vez do John Searle, do nosso filósofo, nosso contemporâneo, e de algo que eu acho que explica muito bem e que no fundo refuta o argumento de Turing, que é a ideia já sei que falou, eu acho que posso chamar da alegoria ou do exemplo do quarto chinês, não é? É que há um indivíduo que está dentro de um quarto, está a receber caracteres escritos em chinês de fora e tem um conversor, uma espécie de regras para este caractere. Vai responder com algo. Bom, e o chinês está cá fora e acha que está a falar com o indivíduo que está dentro do quarto. Mas o indivíduo que está dentro do quarto não faz a mínima das ideias do que está a dizer. E isto explica muito bem a dificuldade da coisa. E porquê que ele não faz? Se nós formos olhar, e não precisamos estar aqui a buscar as ideias do Penrose, vou só dizer aqui a minha, para simplificar. Porquê que ele não faz? Ele não faz porque ele não conseguiu associar aqueles caracteres chineses a nada. Como é que ele associa? A única maneira dele associar é através dos seus sentidos. E é por isso que a mente, visto desta forma, eu penso que é possível defender que apesar da mente e o corpo, ontem acho que era a Ana que estava a dizer que era a thumb, não é? O túmulo, o corpo era o túmulo da mente. Mas a verdade é que nós só conseguimos perceber o que são as coisas porque a nossa mente está dentro do cérebro. E é isso que nos faz perceber o que é que significa realmente as coisas. De outra forma, olhando para o quarto chinês, se o indivíduo que está dentro da sala, além das regras, ele tivesse uma ligação daqueles caracteres a algo que significasse algo para ele de facto estaria a falar com o chinês cá fora. E é por isso que a mente, na minha perspectiva, disto de fora, é algo que tem que estar intimamente ligado ao corpo. Portanto, se tu tirares a mente do corpo, vamos imaginar que isso era possível fazer, Sim. então, na verdade, deixas de ter uma mente, ela deixará de existir. See. Okay, I'll say it in English, but lots of great questions there that we can take up. I mean, I just wondered, to throw in one thing, if we think about these Searle's Chinese room, if we're confronted by a machine, as we are today, which can paint a picture, which can win an art competition,
can find new ways of folding DNA, that can write an article that's published in The Guardian, that can design a comic book with. I wonder, does this challenge in some kind of way Searle's conviction that all that is going on in computers is just kind of symbolic processing and there's nothing more? So in a way, I'm kind of interested in, what are the new challenges? Have things really changed since Searle, or can we still say, okay, this is just meaningless processing, essentially, or a machine that can tell us a joke, perhaps? I mean, are there any behavioral criteria that would change this, just change his opinion? I will let people come back. I mean, Vitor can if you want, but maybe I'll just bring in our two speakers, and if people want to respond, they can have a response before we go back. Klaus, queres apresentar as tuas ideias? Primeiro, muito obrigado pelo convite, também ao Paulo e ao Vítor. Peço imensas desculpas, estou um bocado doente, não sei exatamente o que é, mas a garganta está a fazer alguns problemas, mas espero que ainda assim me entendam. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, e isto tem mesmo a ver com a questão que o Rob fez, é que eu não acho que entender a mente é uma coisa inerente só para a inteligência artificial, ok? Isto é uma coisa que nós fazemos psicologia para entender a mente, há neurocientistas para entender a mente, filósofos também tentam entender a mente. Então é uma das, vamos dizer, das grandes questões que não se fala só numa área. E acho que ainda não somos muito bons em entender verdadeiramente o que está a acontecer. Há coisas mais simples a explicar e há coisas mais complicadas. Pronto, uma das mais complicadas provavelmente é a consciência. Mas isto, ainda que vamos dizer, há muitas coisas que não sabemos, também há avanços, ok? Em todos os tipos das áreas. E eu diria que, por exemplo, acho que o Vitor disse muito bem, utilizando o quarto chinês para explicar, ok, ali há certas coisas que talvez não entendemos como como que é para ter uma questão de semântica na linguagem sem verdadeiramente falar a linguagem, ok? Só seguir as regras. Na consciência temos quase um bocadinho o mesmo. Eu não sei se o Paulo é consciente. Não faço a mínima ideia. A maior parte das vezes depois, não. Não posso, também não sei. Não posso abrir a sua cabeça e ver lá dentro. Segundo do que sabemos da subjetividade, a única coisa que eu posso dizer é que eu sou consciente. E vocês podem duvidar isto, obviamente. Mas eu sei, ok? Eu sei. Para mim sei. Para vocês talvez já é diferente. Não concordo com isso. Mas isto quer dizer que temos uma coisa tão, vamos dizer, íntima, que nem sequer temos acesso de fora, que nunca nós não podemos saber algo sobre consciência. Quer dizer, eu acho que não é verdade. É que, obviamente, a consciência, sendo adentro, no meu caso, um ser humano biológico, deve ter alguma maneira de ser, implementado, certo? Eu tenho aqui dizer que eu, pessoalmente, sou funcionalista, ok? Eu acho que isto não é uma questão de... a minha consciência... Não, a minha consciência em si é só implementável numa coisa biológica feita como um ser humano. Acho que isto é muito humano-centrista e não quero fazer isto. Obviamente, então, que animais podiam ter? Não? Um cão provavelmente é consciente também. Eu não sei até que ponto isto vai. Será que uma formiga é consciente? Não faço a mínima ideia, sinceramente. Mas em este artigo que o Paulo estava a dizer antes, que What It's Like to Be a Pet, do Thomas Nagel,
Ele é muito interessante a dizer na parte, pronto, consciência provavelmente existe em milhares de formas e provavelmente em outros planetas, em aliens e tal. Eu que sei como uma consciência pode ser implementado, ok? Então, a questão aqui é que a IA pode nos trazer de novo. Talvez, como como a consciência é só uma coisa muito, vamos dizer, subjetiva e muito íntima para mim, talvez não me disse algo sobre isto. Talvez para isto tenho de utilizar a fenomenologia, tenho de fazer introspecção, coisas destas. Mas também, talvez me pode dizer alguma coisa sobre a organização funcional que precisamos para verdadeiramente implementar alguma coisa como consciência. Eu diria até que, ainda que uma inteligência artificial nunca será consciente, ainda se isto é o caso, e só pode simular consciência, só pode simular que se fosse consciente. Já aprendemos alguma coisa como a IA. Nós aprendemos alguma coisa sobre como a consciência funciona. Okay? Então, por isto, estou absolutamente convencido que consciência, obviamente, é um tema problemático e ainda não estamos lá na inteligência artificial no momento, mas pronto, que hoje temos nos nossos bolsos, os nossos Googlezinhos, provavelmente 50 anos atrás pensaram que isto é absolutamente impossível de ter algum dia. Por isso estou a dizer, ainda que uma inteligência artificial não seja capaz de realizar consciência subjetiva e só simular, ainda assim ela vai nos trazer algum conhecimento novo sobre o que é a nossa mente. E acho que já começa. Pronto, isto tem a ver com Extended Mind, mas pronto, isto já consta mais. Sim. Há uma diferença entre consciência simulada e consciência real? Isto também é uma boa pergunta. Isto é uma boa pergunta, mas imagina-te uma coisa como o famoso zombie do Chalmers. Eu acho que é o famoso zombie do Chalmers, que é praticamente uma entidade, que é uma cópia perfeita de mim, que funciona exatamente de mim, mas não tem subjetividade. Então, ele não tem este sentimento de que, como é isto a tocar, ok? Mas ele faz na mesma e ele diz que isto é tudo agradável e qualquer coisa. E ainda assim, nós vamos aprender algo sobre a consciência dele, porque são as coisas funcional que... Mas como é que sabes que não tem? Não, mas isto é por estipulação. Ele disse que é assim. Pronto. Ok, podemos continuar a conversar um pouquinho dentro de nós, mas quero agora pedir de professor Mendo Castro Henrique a sua perspectiva sobre estas questões. Muito obrigado pelo convite à organização e em particular ao Vítor Santos, e não deixa de ser muito útil falar no final da sequência, porque já se criou aqui o campo da compreensão, e em que este assunto pode ser visto da perspectiva, lá está, do técnico, do engenheiro, do informático, mas engenheiro, técnico e informático perfeitamente consciente de que a problemática da inteligência artificial ultrapassa o seu campo, ou pode ser visto, digamos, da perspectiva do que tenta ser filósofo, é aqui onde alguns se colocam, e um filósofo é um especialista em problemas inespecíficos, a maior parte deles irresolúveis, aliás, e isso torna-se uma vantagem. Por exemplo, quando pensamos nas realizações da inteligência artificial, é curioso que muitas das sugestões não vêm propriamente dos técnicos. A primeira ideia da impressora 3D veio de um grande escritor. Bom, ele era engenheiro, mas era sobretudo um grande escritor, o resistente de Auschwitz, Primo Levi. É ele que, num conto chamado O Produto Barato, diz, bom, se fizéssemos uma fotocopiadora que pode produzir produtos físicos, usando uma expressão que vem de outra área, o verbo fez máquina, não é? E isso, passado 20 anos, o Chekhov fez a impressora 3D e passados mais 40, aquele engenheiro inglês, Bayer Craywell, vulgarizou, democratizou. Qualquer pessoa sem grandes conhecimentos, eu tinha um enteado em casa que tinha uma máquina 3D e eu vi ele fazer, pronto, ok. O Logos
passa imediatamente a ser tornado produto. Isto leva-nos, quando pensamos nos assuntos pode-nos levar para imensos caminhos. Eu só queria salientar 2. Um tem a ver com, já foi referido por outros aqui dos participantes, com este futuro da sociedade onde a introdução maciça da inteligência artificial, quer simples, quer geral, está a, digamos, diminuir as fronteiras entre o que se chama o fazer e o agir, entre o que em filosofia se chama poiesis, isto é, o fazer que se exterioriza numa finalidade, e o que se chama praxis, isto é, o fazer que nos transforma a nós mesmos, não é? Ora bem, o tipo de inputs, de sequências de algoritmos que são convertidos em softwares para intervir nos mais diferentes áreas de atividade, estão a mudar as fronteiras entre fazer e criar. E isso põe problemas muito grandes, e alguns já foram aqui levantados, certamente ontem no colóquio também, de que, então, com isso nós caminhamos para uma sociedade mais livre ou mais opressora? Possivelmente para ambos os extremos, na mesma direção. Temos cada vez mais instrumentos de liberdade, mas também temos o risco de termos cada vez mais instrumentos de opressão, uma vez que a inteligência geral tenta ganhar qualidades, digamos, de decisão e de autodeliberação próprias que seriam típicas da mente ou da consciência humana. E esse era outro problema que eu queria trazer e que se prende a um velho equívoco, um equívoco muito persistente e que tem a ver com 2 autores, ambos fizeram qualquer coisa pela ciência e pela filosofia. Um chama-se Leibniz e outro chama-se Descartes, mas a nossa imagem deles está, às vezes, de bandeiras trocadas. Eu dou só um exemplo curto. Leibniz tinha lido as Meditações, Filosofia Primeira, Descartes, um livro assim, bastante, enfim, fundamental. E Descartes faz um experimento a certa altura que diz, bom, é muito fácil imaginar um polígono com 3 lados. Pois claro, e um quadrado também, e um pentágono, e um hexágono, e um bocadinho de sorte com 20 lados. Mas com 1000 lados, diz ele, um quiliógono, podemos imaginar? Bom, talvez não. Este experimento que Descartes propõe foi visto por muita gente, foi visto por Leibniz, que tinha a sua mente, enfim, muito genial, orientada para muitos problemas específicos. E, entre outras coisas, ele concebeu o que ele chamou isto um pensamento cego, é a expressão de Leibniz. E um pensamento cego é um pensamento do qual não é preciso consciência e que pode ser entregue a uma máquina de calcular. Ele próprio fez a sua máquina de calcular, já havia exemplos anteriores, não é? Bom, fala-se desde a de Leonardo da Vinci, que está no Códice de Madrid, enfim, parece que funciona, não completamente, mas lá vai funcionando. A de Pascal fazia adições, a de Schickard, um discípulo de Kepler, também conseguia fazer algumas operações, está aprovado. A de Leibniz, de facto, uma vez que ele pôs um cilindro, um tambor, não é, com 9 sulcos, que se adapta aos 9 algarismos, permitia fazer todas as operações e, portanto, já era um ponto em frente. E com isto, Leibniz tinha dado um primeiro passo de que, bom, então, pensar é calcular e, portanto, pode ser entregue a um maquinismo, a um pensamento cego, e isso será uma grande libertação para o ser humano. Diz ele, há uma frase muito célebre, o ser humano, a sua excelência, não deve ser entregue a trabalhos quase servis, a expressão é dele, que é apenas calcular. Mas aqui é que houve um certo, pensa-se, eu pelo menos penso assim também, como outros autores, há um certo equívoco de Leibniz sobre o que é pensar, e sobre o que é inteligência, e sobre o que é consciência, e sobre o que é mind, e esprit. Temos uma lista enorme de termos nas várias línguas, e, portanto, lost in translation, há muita coisa. E o problema, quando nós falamos de inteligência artificial, é que já estamos a usar uma metáfora, já estamos a traduzir qualquer coisa. E o problema só para terminar, foi bem colocado por Descartes, quando ele diz, bom, mas afinal, eu sou o quê? Eu sou uma coisa, ele não diz só eu sou uma coisa que pensa. Sou uma coisa que pensa, que sente, que quero, que me emociono, que age, que ando para trás, que ando para a frente. Na verdade, o que ele tinha na mente, digamos assim,
era a ideia de turbilhão ou vórtice que ele aplicava também ao cosmos. O cosmos era um turbilhão ou um vórtice de partículas, não de átomos, ele era um antiatomista, era um turbilhão de partículas e depois, a física dele é um bocadinho fantasista, mas tinha esta ideia. A mente era a mesma coisa. E é engraçado como é que este equívoco é tão persistente, mas é tão fácil de estourar como um balão, porque realmente cogito, a palavra mais parecida é cogitar, mais um bocadinho cogitar, é exatamente isso que quer dizer cogito, é como agitar, é uma agitação, ou se quisermos, nunca se deve traduzir por penso, etc. É eu cogito, ou eu estou consciente, ou eu ando aqui agitado com estas coisas, por isso, daí a decorrência do existir, e é tudo menos apenas pensamento. Ora, boa parte do que se diz, mas que hoje aqui foi muito bem desmistificado com as insuficiências quer do teste de Turing ou do quarto chinês de Searle, ou podia-se dar o exemplo da professora, também foi dito, ou do empregador, quer dizer, gente que passa por humano, mas afinal não é humano. Portanto, tudo isso não é suficiente para chegarmos ao que é a consciência. Porque a consciência não é pensar, não são pensamentos cegos. Possivelmente tem muito a ver com pensamentos encarnados. E, portanto, não é só um problema de lógica, nem de física, nem de química, nem de biologia. Há aqui uma questão de fundo. Isso talvez nos ajude a pensar sobre a inteligência artificial, não como uma gigantomaquia entre homens e seres humanos e máquinas, não é? Nós somos melhores, elas são melhores, elas vão ganhar, cuidado que vão tomar conta, mas, como sempre na história, tentar fazer um caminho de colaboração entre ambos, que a não ser feito realmente será prejudicial. Okay, muito obrigado. Just one quick reflection, sorry again in English, that so we know it's already been mentioned in the keynote that at least one Google engineer has decided that the machine which he was paid to evaluate, I believe he was actually asked to evaluate, to look at really whether it would come out with lots of racist kind of abuse or something like that, because there's been a big problem with these chatbots that, of course, they're trained on everyday human discourse and they tend to reproduce what they're trained on. He became convinced that the machine was conscious, or at least that's what he says. And I think one question we can kind of ask ourselves is our sense of what consciousness is actually undergoing a change? Perhaps not just as philosophers on a panel and engineers on a panel, but in human reality beyond these discussions, are we actually changing what we think consciousness is? And is that problematic, or might be we learning something new? Então, se as pessoas aqui querem responder a estas perguntas brevemente, podem... Vou dizer uma coisa um pouco simples, tem a ver com linguagem. Sim. A ideia, houve durante muito tempo, a ideia é que nós tínhamos uma linguagem, uma espécie de sistema operativo do cérebro. E portanto, a verdade é que ninguém conseguiu provar que temos esse sistema operativo, que temos aqui um nível de... Por exemplo, o Wittgenstein dizia portanto, que pensávamos com a linguagem, com o significado. E, portanto, ninguém conseguiu demonstrar isso. Uma das coisas que estamos a ver com as redes neuronais é que elas conseguem aprender uma série de conceitos e também não temos exatamente uma linguagem por trás. Mas, por outro lado, quando aprendem linguagem, também estão a aprender conceitos. Contudo, não é como... São coisas que estão ligadas umas às outras. Portanto, respondendo à tua questão, sim, eu acho que a questão da semântica é absolutamente essencial. Agora, se ela se traduz com uma linguagem ou se são conceitos que simplesmente existem no nosso cérebro, eu penso que isso é muito complicado. Mas a semântica faz toda a diferença, e atrevendo-me a pronunciar-me sobre este assunto misterioso da consciência, eu diria que precisamente é isso que... Bom, cá está o John Searle, não é? Portanto, o tradutor tinha um problema de semântica, que não tinha semântica. Por isso só processava, fazia a tal máquina de calcular que o menos cá estava a falar, não é? Portanto... Sim, acho que Paulo também. E depois, ok.
Paulo e depois vamos... Fiquei muito agitado com o que o Mano disse. Então, portanto, estou bastante agitado e reconheço, claro, Descartes, de lá de longe, ensina profundamente sobre o que se passa, claro, a agitação. Mas então, seria um novo critério para reconhecer inteligência, agitação, qualquer coisa inesperada. Por exemplo, ontem falava-se aqui de vida artificial e imensamente controlo. Eu ponho um algoritmo, determinismo, não sei o quê, etc. Bom, a vida é, em grande medida, na sua total medida, completamente incontrolável. Esse é que é o ponto. Bom, e a outra coisa que eu vejo aqui é que há um antropocentrismo. Quer dizer, não, inteligência é uma propriedade apenas minha. Não, racionalidade é uma coisa apenas minha, etc. E o que eu vejo, por exemplo, com o GPT-3, houve alguém que escreveu um livro com o GPT-3, eu descobri o livro na internet e agitadamente comprei-o imediatamente, que eu gosto de comprar livros, não? O que a Amazon faz, já gostava. Eu devia ser acionista na Amazon. Compro livros desde o início. E li o que a inteligência artificial disse e digo assim, isto é profundo, isto é incrível. Há aqui uma ressonância. E alguém diz, mas isso é uma máquina, quer saber? Não quer saber. O que se passa é que a racionalidade, vou chamar a racionalidade à falta de melhor, depois vou ser destruído pelos meus colegas mais tarde. Não, definiste, não sei o quê, portanto é uma palavra que eu vou usar. Autonomizou-se dos agentes humanos. É um aspecto do ser humano que é independente de mim, que está por aí. E, portanto, há uma espécie de, não queria dizer a palavra, mas vou dizer, de espírito, não é? Em tudo, que se faz transmitir através de redes maiores, não é? E que atravessa as redes neuronais e, portanto, isto é uma espécie de fenómeno emergente e holístico. E é isso que eu estava a querer dizer há bocado. Quer dizer, temos que olhar isto também de fora, porque neste momento há uma entidade cultural nova, não é? Há um agente cultural novo, vou-lhe chamar mesmo isso, é um agente cultural novo, são inteligências artificiais. O que é que daqui seguirá? Who knows? Ok, classe, se pode ser muito pequeno, é porque... Só queria dizer uma coisa muito pequenina, porque o Rob disse, será que verdadeiramente o nosso conceito de consciência está mudado? Eu tenho de dizer a princípio que é muito importante que ficamos na mente que consciência não é uma coisa que significa uma coisa, ok? Isto é uma que se diz em inglês umbrella term, ok? É uma palavra, um conceito de guarda-chuva. Quer dizer, nós temos autoconsciência, nós temos what it's like, então como que é, qual é a consciência, nós temos consciência como monitor, há muitas formas de consciências diferentes que podemos ter. Nos últimos décadas, especialmente, eu acho que desde o livro do David Chalmers está muito praticamente discutido uma consciência particular, é esta de como que é tocar uma coisa, esta escolha, esta consciência qualitativa, como isto é a coisa interessante porque isto é a coisa difícil, ok? Mas eu diria uma coisa, pronto, como o conceito significa muito, consciência, digo, que achamos verdadeiramente importante dentro deste conceito de consciência, que damos verdadeiramente valor, isto pode mudar em qualquer altura, quer dizer, isto obviamente não é uma coisa posto em pedra. Ok, muito obrigado. Se podemos, quero agora convidar as pessoas aqui. O que quero fazer é se faz intervenções, perguntas, mas não respondamos imediatamente e depois as pessoas podem responder a qualquer intervenção que quer. Ok, acho que não me vejo muito bem, mas aqui. O Ernesto, em frente. O Ernesto, professor Ernesto. Sim, temos dois aqui em frente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Foi muito bom ouvir filósofos e não só falar sobre um tema tão complexo. Fiquei a saber, se bem percebi, que os filósofos
são pessoas que pensam problemas que não têm solução, o que é intrigante, mas pronto, se gostam de fazer isso, acho bem. Os matemáticos também. Eu acho que também é curioso perceber, a pergunta é em que medida a inteligência artificial pode explicar a mente ou ajudar a compreender a mente. De repente a palavra mente transformou-se em consciência, transformou-se em pensamento, transformou-se em subjetividade, transformou-se em muitas coisas. Mas eu creio que há um nível em que, e gostava depois que me dissessem sim ou não, a IA pode intervir no processo de compreensão da mente, mas quero dizer isto num nível muito, muito preciso, não da consciência, estou a falar da mente. Há um autor muito conhecido que diz que, bom, antes de mais, a IA, o Alípio disse isso de forma muito clara, tem no centro a criação ou construção de modelos. Os modelos fazem parte da essência da inteligência artificial. E alguém disse, George Box, que os modelos são todos errados, só que alguns são úteis. E é aqui que eu acho, na utilidade de alguns modelos que a inteligência artificial pode construir, que nós devemos focar, mas num nível, também quero dizer, muito preciso. E para isso vou dizer algo, dar um exemplo da nossa área de inteligência artificial e, no fundo, distinguir o nível macro do nível micro. O que eu acho é que a IA pode ajudar, através dos seus modelos, a compreender o nível macro da mente, mas não o nível micro, os inner workings da mente. Nós conseguimos, por exemplo, eu olho e vejo no espaço um conjunto de aves a voar em bando, em algo que nós chamamos flocking, portanto, eles vão voando de maneira harmoniosa. Esse é aquilo que eu vejo, é o comportamento macro daquele grupo de agentes. E eu depois construí um modelo que explica aquele comportamento. E o modelo é baseado em 3 regras muito simples. Uma é que cada ave procura manter a direção média dos seus vizinhos, simultaneamente procura não estar muito afastado deles, mas também não estar muito perto. Eu ponho isso num programa de computador, faço a simulação e o que é que eu vejo? Flocking artificial. Mas será, na realidade, esta simulação, passa a redundância, real? Isto é, corresponde realmente àquilo que aquele conjunto de entidades pensou, para usar a vossa palavra, dito de outra maneira. Eu creio que nós procuramos muito esta transição entre o macro para o micro. O macro é as aves lá no bando, o micro são as 3 regras. Em que medida a inteligência artificial, ou melhor, será possível entender o nível micro da mente baseado em simulações? Essa é a pergunta. Ok, muito bom. Pode responder, mas acho que é melhor de tomar mais uma intervenção e as pessoas da direita podem responder antes, porque não tenho oportunidade ainda. Olá, sim. Olá, não vejo muito bem, mas... Paulo Martins, Okay. IMS. Primeiro queria só comentar algo que me parece importante adicionar, que é, quando nós fomos em AI, fomos muitas vezes maximizar funções utilitaristas, e eu sei que esta palavra do utilitarismo tem grande valor para os filósofos, e até que ponto é que descobrir isso, ou revelar isso, ou sublinhar isso, impacta a forma como vocês agora analisam a questão da AI, não é? Porque a AI é fundamentalmente utilitarista. E depois queria falar um bocado sobre aquilo que tinha sido dito, que o ser antecede sempre ser humano. E isso acaba por ser importante. Até porque, e isto é talvez para desmistificar, ou pelo menos também sou um otimista, que existe mais carbono, mais hidrogênio e mais oxigênio do que existe sílica, existe ferro e etc. E a biologia é muito boa a fazer reproduzir organismos. E há muito mais destes materiais do que dos outros. Portanto, num qualquer futuro, seria de imaginar que um ser sentiente, ou whatever que nós lhe queiramos chamar, vai sempre se apoiar numa base de carbono. Isto para dizer que, de facto, a máquina humana é mais do que boa o suficiente para apoiar qualquer outra construção que seja feita em cima dela e, se for esse o caso, pronto, acaba por se calhar não ser assim tão mau entrar dentro desse regime de colaboração. Talvez os overlords, ou o que quer que nós tenhamos medo deles,
não olhem para a coisa assim tão mal. Agora, para falar especificamente sobre a experiência estocástica da realidade, que é quando nós gostamos de criar estes modelos da realidade, dizer que a realidade é cogito ergo sum, é uma coisa simples, causa e efeito, mas a questão talvez da experiência subjetiva da consciência, não é? Quando nós avaliamos a nossa consciência e a consciência do outro, nós fazemos um processo estocástico, um processo de recolha permanente e de reavaliação dos nossos próprios modelos internos. Até que ponto é que nós não fazemos isso uns com os outros, não é? Neste diálogo de eu verifico e valido nos outros que os outros têm uma consciência, e até que ponto é que essa opinião pública, não é? Portanto, o público olha para mim e os oradores olham para mim e validam essa característica da consciência. E se houverem pessoas suficientes a validarem essa característica nas entidades de inteligência artificial, então nós podemos simplesmente largar o pêndulo artificial e dizer esta é a coisa. E da mesma forma que nós validamos essa coisa no ser humano, através de um processo estocástico. Ok, muito obrigado. Não sei se tem mais perguntas, mas não sei se Mariana quer responder a algumas das questões que já... Se calhar eu começava pegando nesta questão de explicar o nível micro da mente a partir das nossas observações da inteligência artificial. Eu acho que aqui há uma questão importante, que é pensar, em primeiro lugar, se vamos seguir uma abordagem fisicalista ou não, porque todos estes casos de, por exemplo, o artigo de Nature, ou do como é que é ser um morcego, a cientista que vê tudo a preto e branco e depois vê cor pela primeira vez, nós temos aqui duas questões. Podemos achar que estamos num mundo fisicalista e que a nossa mente, de certa forma, está ultimamente dependente do físico, ou eventualmente emerge a partir do físico sobre determinadas condições, ou então podemos achar que a mente é de uma natureza ontológica completamente diferente e que lá está que esta parte fenomenológica da experiência, de como é que é ter uma experiência da mente, que ultimamente não se pode reduzir ao físico. Portanto, a resposta vai depender um bocadinho se nós achamos que podemos reduzir ao físico ou não. Em qualquer um dos casos, eu acho que é um bocadinho como o professor disse, nós muitas vezes fazemos justificação por analogia, mesmo em ciência. Muitas vezes aproveitam-se modelos que têm semelhanças, temos as equações de um modelo, usamos para a equação do outro modelo e fazemos estas explicações por analogia. E aí, nesse aspecto, eu acho que os modelos, como por exemplo os vários tipos de Deep Learning, podem nos ajudar de forma a dissecar estes níveis mentais. Por exemplo, eu estou-me a recordar quando o Fodor, ele ficou convencido que afinal a nossa mente não é puramente uma computação clássica, quando viu que a aprendizagem é dependente do conteúdo. E nós aqui temos uma analogia com os sistemas de Machine Learning, por exemplo, ou seja, nós precisamos de uma fase de treino até conseguirmos ter alguma especialidade num determinado assunto. E, portanto, eu acho que nós podemos começar a ter insights sobre alguns processos e, eventualmente, criar algumas pontes entre o nível daquilo que se passa no cérebro e depois até chegar à nossa psicologia. E muito em especial em tarefas específicas, porque lá está, muitas vezes, os sistemas de Machine Learning na maior parte das vezes vão para tarefas específicas e se calhar podemos criar estas analogias de modelos para tarefas específicas. Mas agora, se a diferença realmente estiver na ontologia, se nós realmente precisarmos de propriedades especificamente mentais, então vai haver sempre ali um gap na explicação. Ok. Este gap famoso. Ok. Se o professor Mendonça quer responder. Sim, muito obrigado. Eu queria tomar uma afirmação que concordo muito que foi feita aqui do Paulo, chamemos-lhe assim, de que com a inteligência artificial a racionalidade emancipou-se do ser humano, indiscutivelmente. É mais uma revolução copernicana e ela está a avançar e há previsões feitas, por exemplo, a tradução automática deu saltos absolutamente espantosos e sem dúvida que no futuro pode vir a ser superior à tradução feita por humanos. Portanto, mais uma linha de empregos ao ar.
os hits musicais, possivelmente há previsões de entre 4 e 5 anos já serão melhores, pelo menos da música pop, digamos assim, que já serão preferíveis. Ou a condução de veículos automáticos, tudo isso está mais ou menos previsto e está-se a verificar, porque são situações em que há um QB de criatividade, mas essencialmente é construir um conjunto de instruções e regras bem definidas para alcançar um propósito com a linguagem quantitativa. Mas aqui queria introduzir uma questão que talvez não tenha sido muito... Foi aflorada, mas pode ser sempre mais falada, que é a questão ética. Não é ética como as linhas vermelhas que se fazem, tipo fazer uma cerca à volta dos carneiros, o que a inteligência artificial não pode fazer, mas a ética introduzida na gestação dos próprios algoritmos, porque aí é que ela é mais interveniente. E, de facto, o que nós podemos ver é que, e as reflexões que têm sido feitas, vou buscar um exemplo da literatura muito conhecido, que é o livro Moby Dick. Sim. O capitão chama-se o Capitão Haha. E ele ele não fala muito, mas tem uma frase muito expressiva que diz: todos os meus métodos são racionais. Só o meu fim é que é irracional. É um bocado parecido com Putin, a meu ver. E isto tem muito a ver com o problema da criação de algoritmos, quer dizer, uma coisa é sermos capazes, de uma forma extraordinária, criar sequências de instruções, outra coisa é os propósitos dessas instruções. E esses propósitos, que ainda são feitos por delegação humana, mas, em alguns tipos de inteligência artificial, podem começar a ganhar alguma autonomia. Sim. Então, o problema ético não está em fazermos linhas vermelhas à volta dos propósitos, mas saber como é que geramos algoritmos mesmo. Ok, muito bom, muito bom. Ok, se temos tempo... Temos tempo, mas tem que ser muito rápido, está bem? Ok, se tem intervenções muito rápidas, não deve ser pequeno, mas rápido, pode ser profunda também. E todas as pessoas do panel podem responder rapidamente a fim também. Ok, temos mais? Sou Ana Cláudia, sou do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. Vou colocar uma questão, pronto, enfim, se calhar é daqueles problemas inespecíficos, mas como socióloga que me preocupa. Esta abordagem da filosofia da mente e até que ponto é que a inteligência ou não tem ou virá a ter uma mente ou uma consciência idêntica à nossa ou comparável, preocupa-me só na medida em que me permite refletir sobre, não necessariamente sobre isso, mas sobre o que irá provocar ou não de alterações na minha própria forma de ter consciência de mim e dos outros. Portanto, a minha questão era... até que ponto é que vocês já refletiram sobre isso, ou a vossa opinião sobre de que forma é que esta transformação tecnológica está a alterar em mim, ser humano, nesta era digital, a forma como eu me vejo a mim próprio, nomeadamente em termos racionais e de transcendência, porque também é uma dimensão da vida humana. Portanto, acho que o Paulo não deve ter problemas em falar na palavra espírito, porque ela existe, porque nós somos seres também que temos essa necessidade de resposta transcendente a nós próprios. Okay. Penso que era importante refletirmos sobre o impacto que isto tem na forma como nós nos vemos enquanto indivíduos e sociedade. Obrigada. Okay. Pergunta excelente. Sim, pode ser. Rápido, sim, pode ser. Excelente painel, gostei muito de ouvir, e este painel tranquilizou-me relativamente aos medos que eu também compartilhei do Lípio há bocado. Portanto, estou absolutamente tranquilo quanto à inteligência artificial. Acho que de ontem e de hoje há duas únicas questões. Uma é observarmos as maravilhas da inteligência artificial, dizer coisas como os algoritmos criados pela inteligência artificial. Não, nós é que criamos os algoritmos, não é a inteligência artificial que os cria. Somos nós, pronto. Obviamente isso tem consequências. E a própria ciência prova, tanto quanto eu sei, que enquanto o objetivo for tentar encontrar nos limites da ciência e da física um avaliador final, um juiz final, um controlador final, a ciência prova que isso é impossível. Portanto, nunca haverá... Mas isso é outro problema. Um problema são as maravilhas que a inteligência artificial e os perigos que a inteligência artificial pode trazer. Outra coisa é uma discussão que de vez em quando perpassa misturada
nestes 2 dias, de que será possível fazer um algoritmo, os algoritmos que avalie, que seja o julgador final, uma espécie de Deus que controle. Ora, a ciência demonstra que isso é absolutamente impossível. Pronto. Ok. Obrigada. Passamos ao professor Alípio, que creio que tinha uma última questão, e depois passo ao painel então para responder. Ok, sim. Parabéns ao painel, excelente discussão, de facto ficávamos aqui vários dias a falar sobre estes temas e é muito interessante e muito importante termos a perspectiva das outras ciências, das outras áreas de conhecimento. Eu, para arrefecer um bocado aqui a temperatura, de uma perspectiva mais baixo nível, digamos assim. Mas a pergunta é até que ponto é que nós podemos utilizar a inteligência artificial ou os algoritmos para compreender a nossa mente. Eu, se fosse um cientista da mente, tentaria fazer isso olhando primeiro para a percepção, porque a inteligência artificial ainda está muito no nível da percepção. Portanto, estamos aqui a falar de consciência, de coisas muito avançadas, mas a inteligência artificial ainda está longe disso, na minha opinião. Mas na percepção está a dar carta e consegue ter modelos probabilísticos muito fortes, mas são essencialmente modelos probabilísticos. E a previsão de qual é que é a palavra, ou a previsão se a probabilidade de uma porta estar mais para cima ou mais para baixo, são acima de tudo raciocínios probabilísticos que depois conseguem ter comportamentos latentes muito interessantes, porque na representação conseguem depois ter alguma relação com a semântica, mas é uma relação ainda muito interna, muito endo, não tem nenhuma relação com o exterior. Por isso, eu começaria por aí, se eu fosse cientista da mente, que era perceber até que ponto é que a nossa percepção consegue ser imitada pela percepção artificial. E para isso era preciso que os algoritmos de inteligência artificial fossem treinados de uma forma diferente, não para fazer o melhor possível numa determinada tarefa, mas para cometer os mesmos erros que nós cometemos. Quando nós olhamos para imagens, temos uma forma diferente de olhar para as imagens e de resolver os problemas. Há aqueles exemplos famosos de distinguir huskies de lobos, e afinal a inteligência artificial focava-se no background, em vez de tentar identificar o animal. Nós tentamos identificar o animal e temos uma forma diferente de percepcionar. Por isso era interessante tentar desenvolver, usar a ferramenta da inteligência artificial, em particular dos modelos neuronais, por exemplo, para tentar imitar no bom e no mau, portanto imitar nas virtudes e nos defeitos, e dessa forma ter um modelo, mais uma vez, que é uma teoria sobre até que ponto é que a nossa percepção funciona assim. Para camadas mais avançadas, se formos para as ontologias, se formos para a consciência, e penso que ainda temos muito para andar até chegar lá. Por isso, a pergunta é essa: até que ponto é que nós podemos usar, ou podemos nos focar primeiro na percepção, em vez de irmos para níveis mais ambiciosos como a consciência? Ok, muito bom. Pergunta, não podemos responder a tudo, mas ponto de todo o painel. Querem dizer? Ok, Paulo. Sim, primeiro uma afirmação sobre a questão dos modelos, que é uma das coisas favoritas que eu gosto de dizer aos estudantes de física sempre que encontro um, sobretudo se ele for jovem, assim, cuidado que essas leis todas que tu pensas que tens sobre a natureza não são a natureza, é outra coisa. São modelos sobre. Ou seja, em qualquer área do conhecimento, se eu puxo muito pela teoria, aquilo vai haver um problema, claro. Num sítio qualquer que seja. E não sei porquê o pessoal da física é muito enérgico nas suas convicções, ok, sem problema nenhum. Agora, em relação ao impacto, quer dizer, à maneira como é que tudo isto vai alterar o modo como eu sou, portanto, a sua pergunta.
Não sei, talvez no próximo simpósio tenha alguma coisa verdadeiramente inteligente para lhe dizer. Portanto, julgo, só para acabar, tenho que dizer isto. Penso que isso é precisamente uma das áreas da filosofia da inteligência artificial a desenvolver e em total comunicação com os colegas de ciências da computação e com outros colegas, naturalmente. Quer dizer, isto é um assunto que tem que ser tratado aprendendo coisas uns com os outros. É a minha intuição. Muito bom. Queria só dizer uma coisa sobre, também falando dos modelos, micro e macro. Eu concordo basicamente com o que o Ernesto estava a dizer, mas, por exemplo, em relação às redes neuronais, mesmo assim, nós temos algoritmos que, olhando para o cérebro, há uns que não têm nada a ver com o que nós achamos que o nosso cérebro funciona. Por exemplo, os métodos do gradiente descendente, provavelmente o nosso cérebro não funciona com o gradiente descendente. Mas, por outro lado, se vamos falar em algoritmos de reinforcement learning, isso já tem a ver algo com o nosso cérebro, digo eu, não sendo neurocientista, claro. E aprendizagem, algoritmos recursivos, como, por exemplo, LSTMs, GRUs, também tem muito a ver com o que nós funcionamos, que nós olhamos, estamos sempre a prever um bocadinho o que é que vamos fazer a seguir. Portanto, nós não funcionamos estaticamente, somos dinâmicos. E, portanto, concordo totalmente que temos, provavelmente, os nossos modelos de micro são meras simplificações, e se calhar, por exemplo, também não são tão bons, talvez possam também ajudar a perceber alguns mecanismos, indiretamente, de funcionamento do nosso cérebro. Ok. Temos mesmo de terminar. Eu pedia que fossem muito sucintos, por favor. Sim. Rápido, mas... Uma contribuição rápida sobre como estes modelos nos podem impactar a nós próprios. Por exemplo, a minha experiência pessoal, eu trabalho em duas áreas que até há bem pouco tempo eram áreas muito identificadas com o sexo masculino, que são engenharia mecânica e filosofia analítica. De ver a forma como é que este tipo de algoritmos, o treino, muitas vezes nós temos problemas das bases de dados, que se a base de dados não estiver equilibrada, etc., os resultados também não vão ser nada de jeito. Mas isto, a nível pessoal, a mim própria, tem-me vindo a fazer refletir como é que toda a informação que eu fui recebendo na minha vida, dos meus pais, dos meus educadores, etc., como é que tudo isso me foi influenciando nas decisões ao longo da vida, até já cheguei mesmo a questionar os meus gostos, que será que eu gosto de uma coisa precisamente porque aquilo está lá dentro, é um gosto pessoal, ou até que ponto isso foi, de certa forma, informação subliminar que foi chegando e treinando a rede, digamos assim. Ok. Muito rapidamente, uma pergunta pelo professor Alípio. Uma intervenção, peço desculpa. De que, então, dentro deste mundo de criação de algoritmos e de busca da inteligência artificial, seria interessante uma abordagem gradativa, começar pela percepção, porque é aí que se tem dado, indiscutivelmente, grandes avanços. Por outro lado, estou-me a lembrar de um estudo que li de Rosalind Picard, em que ela fala do problema das emoções, que normalmente é uma questão que, isso não é bem para a inteligência artificial, isso é uma coisa muito humana, o take care, essas coisas. E ela não só estudou, como patenteou sistemas de comunicação no fundo, sobretudo idosos ou pessoas com deficiências, digamos, emocionais, que funcionam na realidade. O que mostra que, neste caso, tudo é uma questão de acertarmos na linguagem ou nos códigos com que os agentes comunicam. E, num certo sentido, tudo o que for linguagem ou código, a inteligência artificial vai ser superior ao ser humano quanto a mim. Mas, em filosofia, entre as muitas disciplinas aborrecidas e maçadoras, existe uma chamada hermenêutica. E a hermenêutica assenta nisto, de que tudo o que nós dizemos é traduzido. É aquela expressão vulgar, eu não tenho palavras para dizer. Bom, eu acho que não tenho palavras para dizer. Portanto, todo este problema da hermenêutica, isto é, o problema de que nós pensamos
tem que ser linguistificado e depois os algoritmos é um caso especial de uma linguagem não natural, não quer dizer que não possam entabular conversação com linguagem natural, como nos chats ou tudo isso, mas é uma linguagem natural, mas não é um problema diferente da hermenêutica de toda a realidade. Ok, muito última palavra, rápido, prometo. Ok, só muito rápido, sobre esta coisa de mudança de autoconsciência. Eu ouvi um caso, que eu não sei se isto é totalmente verdade, mas também numa conferência que alguém me disse que supostamente em algum lugar nos Estados Unidos agora vai um caso ao tribunal que alguém foi roubado o smartphone. E isto não é considerado um roubo, foi considerado, como se chama isto? Ataque personal. Não, quando se dá dano à pessoa. Quando estou... Uma agressão. Uma agressão ao corpo da pessoa. Então, sendo verdade ou não sendo verdade, há esta discussão sobre isto. Pelo menos na filosofia, sobre se eticamente podemos hoje em dia tratar um roubo de um smartphone já como um dano pessoal. Ok. Muito obrigada. Obrigado a todo o painel, obrigado também a todos vocês e obrigado a organizar esse round. Uma salva de palmas para o nosso painel. Muito obrigada e seguimos agora para a pausa, para um momento de coffee break, que eu peço que seja realmente curto para não nos atrasarmos muito mais. Até já.